Irmãos e irmãs, com vocês, junto com o padre, ela, a nossa psicóloga, que não tem pra ninguém, teóloga, Mary Camilla! Mary Camilla! Olha aí que... Olá! Minha linda, que Deus abençoe você, viu? Obrigada, padre. Olha só, eu não sei nem como é que eu seguro a mão dela. Olha aí, olha isso. Maravilha! Ai, maravilha. Ó, só Oi, para as menina. pessoas saberem qual é a diferença de Nicei, Sansei, conta que ele pra me gente, perguntou, conta né? pra gente, É assim, a primeira geração, quando sai do Japão e tem um filhinho lá, no outro país, aí é Nicei, que é a primeira geração Quando fora. sai do Japão, É. Nisei. Então, minha mãe era japonesa, nasceu no Japão, então essa é a primeira geração fora do Brasil, do Japão, então é Nisei. Agora tem o Sansei, que já seria o meu filho, por exemplo. Sansei, que é a segunda entendi. geração, entende? E depois tem, acho que é Yonsei, depois não sei. Depois você não sei também. Olha aí, minha Depois não gente. sei mais nada. Então a nossa Nisei, Mary Camilla, que é muito inteligente, muito profissional, psicóloga, teóloga. Mirinha, nós temos aqui um VT, nós vamos soltar um VT sobre um assunto que você está aqui para tratar junto com a gente, Certo, tá? certo. Então, vamos rodar o VTzinho para o povo ver junto aí. Olha aí, ó. Vamos lá. Roda o VT. No Brasil, há uma prova cujo resultado pode auxiliar na entrada de algumas universidades. Essa prova recebe o nome de Exame Nacional do Ensino Médio, ou Enem, como a maioria da população conhece. Todo ano, o Enem conta com 180 questões, divididas em 4 categorias: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática. Além de um dos maiores motivos de discussão em todo o ano, a redação. E por ser uma prova de grande importância, é comum vermos adolescentes preocupados, extremamente nervosos, estudando durante o ano para conquistarem uma boa nota no Enem. Mas esse estresse todo não deveria ser tratado como algo comum, pois muitos são aqueles que acabam desenvolvendo ansiedade e depressão nestas épocas. Doenças que precisam sim de maiores atenções. Veja o Papo Reto de hoje e entenda mais sobre a pressão psicológica dos exames nacionais. Muito bem, gente. Olha aí, ó. Assunto super importante para todos nós, né? Quer ver uma coisa, ô Mirinha? O Enem, desde 98, foi desde 98, né, que começou assim, esse maior índice falando dele e tal. Realmente, isso aumenta a pressão na cabeça dos jovens? Olha, padre, eu acho que toda vez que você se vê avaliado, quero até saber de você que está aí assistindo em casa. Quando você vai passar por alguma prova, por alguma avaliação, seja ela, por exemplo, até uma entrevista de emprego, Sim. que você sabe que está sendo avaliado, fala pra mim, dá ansiedade ou não dá ansiedade? Dá muita um ansiedade. nervosinho. Dá. Por exemplo, ó, a mesma ansiedade da prova é É. quando você vai fazer uma apresentação em público, por exemplo. Você treina, chega lá na hora, dá branco. Então, o movimento psicológico, ele é muito parecido. É. Então, eu quero falar aqui para o pessoal que essa pressão psicológica, ela não está atrelada apenas ao Enem. Ela está atrelada a quando você precisa provar assim para você mesmo ou para outra pessoa, sou ou não competente. Ou seja, ela bate diretamente também na nossa autoestima. Sim. Entende? Quando você fala assim, puxa vida, será que eu vou ir bem, não vou? Ou eu estudei o ano inteiro, será que eu vou bem ou não? E se eu não for bem, eu sou burro? E se eu não for bem, será que eu... Sabe assim? Sim. Então, assim, tem essa coisa, né, da nossa autoestima, de eu mostrar para outra pessoa e mostrar para mim mesma se eu sou boa ou não. Então, o que pega muitas vezes nessa questão da pressão é a falta do preparo. Como que é o preparo? É assim, ó. A nossa mente, o nosso cérebro, ele é como se fosse um reprodutor. O nosso cérebro, ele não consegue produzir nada novo. Ele só repete aquilo que você viu. Então, ele registra, como se ele fosse um fotografador, assim, ó, o tempo todo, registrando aquilo na memória. Quanto mais vezes o seu cérebro passa por uma situação,
mais tranquilo ele vai ficando. Então, por que dá branco numa apresentação ou branco numa prova? Por que a ansiedade tira isso? Em primeiro lugar, porque a gente não está acostumado àquela situação. Então, é uma situação diferente. Você tem hora para chegar, você tem um horário, você tem tempo. É um monte de gente que você não conhece, uma série de regras que você precisa seguir. Então, o adolescente que vai fazer a prova do Enem, ele já está num ambiente diferente. Ele não está acostumado a fazer prova naquele lugar, naquela carteira, naquele cenário. Tudo isso que é diferente já traz uma ameaça. Perfeito. Outro problema, quando você se sente num ambiente ameaçador, automaticamente o teu cérebro, ele vai ligar um mecanismo de defesa, ele acha que está sendo atacado. E nessa hora, quando você tem medo, o que acontece? O teu sangue, ele sai do cérebro e vai para os membros. Então, a pessoa começa a ter taquicardia, ela começa a tremer, ela começa a ficar nervosa. Às vezes, você pode ver o adolescente, ele começa a balançar a perna. Tem gente que fica balançando a perna, não tem aquela coisa assim, aquele nervosinho? Tem. Então, a pessoa começa a ter esse tipo de coisa. Quando você vê a pessoa assim agitada, aí você já sabe que ela não está pensando. Porque o sangue foi roubado da parte pensante e o sangue está no corpo, não está pensando mais. Isso que você está falando é verdade que eu me lembro assim, algumas vezes aconteceu isso comigo como sacerdote. Celebrava a missa, celebra a missa tranquilo. Algumas vezes alguém disse assim, sabe quem hoje está aí sentado? Pronto. Sabe? Aí uma vez falaram que era um prefeito, não sei o quê. Pronto. O que aconteceu? Eu desconectei. Isso. Eu perdi aquela minha tranquilidade que eu sempre tenho para levar a palavra e tal. Eu fiquei tenso. Isso. Então eu cheguei a dizer para as pessoas lá na paróquia, olha, não me avisa. Nunca, se tiver aqui, seja lá quem for, o Papa, o Elvis Presley sentado disfarça, vocês não me contam. Exato. Vocês só vão me falar depois que acabou a missa. Perfeito o que você falou. Olha, por que dá branco? Porque você sabe o conteúdo. Só que você desvia a tua atenção de você mesmo e do teu centro. Sim. E ele passa a ser a expectativa do outro. E como você não controla o que vai na cabeça do outro, você tirou totalmente o seu poder pessoal. Perfeitamente. Entendeu? Perfeito. Então, por exemplo, é por isso que a pessoa fala, poxa, mas eu estudei tanto, como eu podia ter um mal na prova? Mas por quê? O conteúdo você sabia. Só que a partir do momento em que sua mente desviou para o julgamento do outro, para pensamentos do tipo assim, se eu for mal é porque eu sou burro, como é que eu vou justificar para minha família que eu fiquei esse tempo todo estudando e agora não fui bem? Pronto, você desviou totalmente o pensamento do que é da relação sua com a prova. Então, existem alguns mecanismos que a gente pode desenvolver, isso é na prática, né? Para você diminuir o estresse, a ansiedade, para que você fique calmo. Por exemplo, você sabe que tem gente que não passa em prova de direção? A pessoa não passa, toda vez ela reprova. Faz as aulas, está indo muito bem, o instrutor fala que você está indo muito bem. Isso. Aí quando chega no momento da prova, a tensão apaga, dá um apagão nela, ela faz tudo errado. Exato. Então a gente fala que é a sabotagem, né? Porque assim, ela sabe fazer. Porque ela sabe fazer a manobra, ela sabe fazer tudo direitinho. Porque quando ela não está no ambiente de estresse, o corpo está conectado com a mente. Então, existe uma harmonia nos movimentos, ela sabe fazer a baliza, ela vai fazer tudo bonitinho, como a prova. Tem um monte de gente que no teste vai super bem, gabarita o teste. Mas chega na hora da prova para valer, ela vai mal, porque ela fica nervosa, entende? Então, assim, existem alguns mecanismos, Pato, que a gente pode melhorar esse aspecto. Por exemplo, se a gente já sabe que o nosso cérebro, quanto mais você faz um movimento, mais relaxado ele fica, e quanto mais relaxado, mais inteligente você fica. Tá? Porque teu cérebro está sendo irrigado com aquele sangue, oxigenando. Então, você tem que criar um ambiente... O nosso cérebro não sabe o que é realidade, o que é fantasia, sabia? Ele não sabe. Então, a gente tem que usar esse mecanismo do cérebro. Como? Quando, por exemplo, você vai fazer o seu teste, faça como se você estivesse lá no Enem. A mesma coisa em entrevista de emprego. Se você fica muito nervoso numa entrevista de emprego, você tem que treinar isso com alguém. Alguém tem que fazer o papel de alguém como se fosse um ator. Como se estivesse na empresa lá.
Pede ajuda para a mãe, pede ajuda para alguém e faz o papel, só que você tem que criar na tua cabeça toda a situação, inclusive corporal. Real. Você tem que viver aquilo como se fosse real e enfrentar. Mesmo que você passe mal, você tem que aguentar aquela situação. Por quê? Uma vez que você passou pela situação, você já registrou no teu cérebro que ele consegue fazer. Então, para o teu cérebro, ele já vivenciou aquilo no... Voltando aqui com a nossa outra rainha, Nicei, essa é Nicei. Olha, Barba 2, mostra o Barba 2, tem como colocar o microfone para isso? Barba 2, qual é a pergunta que você quer falar para a nossa querida Meire? Tudo bom, Meire? Tudo, meu querido. Então, eu tenho um filho de 13 anos de idade. Certo. Então, eu queria saber, quando ele estiver já chegando nessa posição de fazer essas provas, né? Sim. Como que eu posso ajudar ele Maravilha. psicologicamente? Amei a sua pergunta, Barba, que é o seguinte, olha, a gente tem que ter disciplina. O nosso cérebro, ele funciona assim, ó, fala pro teu filho, tem que estudar um pouquinho a cada dia. Não adianta você pegar um dia antes da prova, que a criançada gosta de fazer, estudar tudo naquele dia e ter uma overdose de estudo, porque isso não vai fazer com que o teu cérebro retenha aquela informação. O nosso cérebro, ele funciona a conta-gotas. Então, é muito melhor você estudar 10, 15 minutos todos os dias do que você ficar 2 horas, 3 horas estudando aquilo. Bacana. Não vai adiantar as suas 2, 3 horas, não vai reter, porque o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de retenção de informação e ele precisa de constância. Então, o que você faz todos os dias. E com tranquilidade, porque se você fica muitas horas, você acaba ficando tenso também. Cansa o cérebro. E outra, o que você está fabricando? Por que tem que ser todos os dias? Porque você está fabricando um caminho sináptico. Então, os seus neurônios estão fazendo aquele mesmo caminho. E se você quiser não esquecer mesmo, sabe como você faz? Fala para alguém. Então, você lê e fala para alguém, sabe o que eu estou estudando agora? Eu estou estudando sobre ciências, isso, aquilo, e fala para alguém. E fala, e tá falando sobre isso. Sabe que legal que é isso? A melhor maneira de você aprender é ensinando. Então, finge que você vai ensinar uma outra pessoa a respeito daquele assunto. Nunca mais você esquece. Por quê? Você fez várias conexões. Você não só leu, como você ouviu você falar, você falou, elaborou a sentença, elaborou através de imagens, que o seu cérebro ele só pensa por imagem. Então, a melhor coisa que você faz para estudar é usar aqueles post-its, sabe? Fazer gráficos, você desenha. Então, por exemplo, vai estudar história, faz história em quadrinhos, desenha os quadrinhos, começo, meio e fim com as datas. Então, o teu cérebro, ele vai registrar imagens. Então, você tem que imaginar uma figura, alguma coisa que te remeta àquela memória. Sim. Então, esse também é uma técnica. Outra técnica bem legal, assim, para você relaxar, isso vai servir, ó, tanto para a prova, vai servir para você fazer uma apresentação em público, serve para você fazer uma entrevista de emprego. Então, se você tem ansiedade em qualquer situação em que você se sinta avaliado, você vai fazer o seguinte: quando você for treinar ou estudar, você vai imaginar o seguinte, isso aqui é uma técnica que qualquer pessoa pode usar, é assim, você vai imaginar um lugar uma situação onde você está num lugar bem tranquilo, que traga muita paz e nenhuma ameaça, onde você se sinta seguro. Essa é a palavra importante, segurança. Se sentiu seguro, então você pode pensar numa praia, você pode pensar num lugar que você gosta, beleza. Você vai trazer isso para a sensação corporal. Você vai sentir até as pernas, até a ponta do pé, que você está num ambiente bem seguro e tranquilo. Você vai também, saber assim, você vai conduzir a entrevista ou a prova, como se você estivesse fazendo a prova nesse ambiente, com essa tranquilidade. Então, a prova não te ameaça, o ambiente não te ameaça. E aí, você vai segurar um objeto, tipo, pode ser uma borracha, coisa que você pode usar lá na hora, pode ser uma borracha, alguma coisa. E aí você vai fazer uma coisa que a gente chama de ancoramento. Então você vai passar toda essa sensação positiva para esse objeto, que é a borracha, a caneta, e aí você dá um comando pro teu cérebro assim, ó, toda vez que eu estiver segurando este objeto, ele vai dar para mim, como se fosse um amuleto, sabe assim? Ele vai dar para mim
essa força, essa tranquilidade. E aí você vai condicionando a sua mente até você chegar no dia da prova. Então não vai querer fazer isso, meu querido amigo, na véspera do negócio, você entendeu? Você tem que fazer isso com uma certa construção, você está construindo. E aí você só vai começar a pegar esse objeto a hora que você se sentir meio ameaçado. Então você pega aquele objeto e quando você pega, você traz aquela sensação. Você ancorou isso como um estímulo físico Muito legal em você. isso, né? E aí você passa a treinar o teu cérebro para que ele reaja dessa forma toda vez que você se sentir ansioso, Muito nervoso. Entendeu? Aí não precisa tomar remédio, entende? E aí você Existe fica também lúcido. essa técnica que a gente vê, é muito comum, e às vezes eu faço isso sem eu querer. Isso. Por exemplo, os atletas, jogadores de futebol, eles vão ter uma decisão, vão ter um jogo muito importante. Quando você pode reparar, quando eles saem do ônibus, todos eles, a maioria sai com fone de ouvido, eles saem assim, ó. Pá, pá, nanana, pá. Isso. Por quê? Porque é aquilo que você contou. Exato. Porque ele se preparou, ele treinou, ele exaustivamente trabalhou ali. Mas na hora da competição, aquele é o tudo ou nada dele. Mas ele precisa dizer para o cérebro dele que ele está calmo, ele está confiante. Isso. Então a música Acalma. acalma. Aí o que acontece? Quando esse jogador coloca o fone e se isola do mundo, ele não fica tão nervoso ao ver aquela torcida, todo mundo aquela gritando, gritaria. aquela coisa que assusta a gente. Então ele se mantém com os estímulos, você vê que os estímulos sensoriais... Musicais, etc. Isso, ele vai mantendo o campo interno dele protegido. Entendeu? Então ele não se mistura com o ambiente externo. E essa é uma habilidade do cérebro que a gente precisa dominar. Maravilhoso. Quem domina essas ferramentas da mente, ela tem uma vantagem sobre quem não tem. Muito Isso bacana. se chama inteligência emocional. Olha Que é bacana. a razão sobre a emoção. É como se a gente fosse domadores de cavalo. Entendi. O nosso corpo é um cavalo, ele tem instintos, ele reage loucamente, mas se você consegue dominar o teu cavalo com o teu conhecimento, você leva o teu corpo e a tua energia para onde, Para onde você quer. quiser. Entendeu? Show de bola. Que Isso. lindo. Gente, a nossa encanta